exposição da atividade de português, eu não vou ler o texto para que o vídeo não fique muito extenso e muito cansativo, tá bom? Mas então vamos lá para a nossa correção. Vamos começar aí na página 6. Questão 2. Leia alguns trechos do texto e identifique o significado das palavras ou expressões destacadas. Se necessário, consulte um dicionário. Eu acho que foi necessário, né? Vocês consultarem um dicionário. A. Deve ser a floresta submersa de Crespo. O que é floresta submersa de Crespo? De acordo com o texto. Lugar com plantas? Próximo do mar? Vegetação encontrada sobre as árvores de uma floresta? Lugar com plantas no fundo do mar? Qual que é a resposta? Lugar com plantas no fundo do mar. B. Sempre que Nautilus emergia, saímos para a plataforma a fim de contemplar o oceano e respirar a brisa fresca do mar. Qual que é o significado? Subia a superfície do mar, descia as profundezas do mar ou atracava no ancoradouro. Qual que é o significado de emergia? Emergia significa subir. Então, a resposta é subir a superfície do mar. C. Perplexo, seguiu o capitão até a popa do submarino, onde Ned e Conseil estavam nos esperando. O que é popa? Parte de trás de um barco ou submarino, parte central de um barco ou submarino, parte frontal de um barco ou submarino. Popa é a parte de trás de um barco ou submarino, crianças. D. Tomamos um caminho mais íngreme. O que é caminho íngreme? Plano, reto, muito inclinado ou com poucas ladeiras. Íngreme é muito inclinado. Conseil e eu nos metemos nos escafandros, mas Ned se recusou terminantemente a participar de uma caçada subaquática. O termo terminantemente significa com firmeza, com hesitação ou com tristeza. Terminantemente, com firmeza, né, crianças? 3. De acordo com o texto, o que é Nautilus? O nome da roupa de mergulho, o nome de uma ilha, o nome do submarino? O nome do submarino. Releia o trecho em que é feita a descrição de uma sala dentro do Nautilus. E no salão havia exemplares de fauna e flora suficientes para me manter estudando por anos a fio. A. Fauna e flora são substantivos coletivos. Pesquise e complete as frases. Fauna e flora é coletivo de quê, crianças? Fauna e flora não, desculpa. Fauna é coletivo de quê? Quem se lembra lá dos coletivos? Animais. E flora é coletivo de quê? Quem se lembra dos coletivos? Plantas. A expressão a fio nessa frase significa em sequência, sem descanso, pausadamente, devagar. O que vocês marcaram? Em sequência, né? Sem descanso, a fio, horas a fio. 5. Qual é a principal correção de português? A questão 5. Qual é a principal ação? Ou seja, o que fazem os personagens? O que os personagens fazem? Eles participam de um passeio, né? Uma caçada no fundo do mar. 6. Um dos personagens recusa o convite para o passeio submerso. Que personagem é esse? Capitão Nemo, Conseil, Ned ou Aronnax? Qual que é? Ned. Por que ele recusou o convite? Porque ele percebeu que se ele fosse para o passeio, ele não conseguiria fugir do capitão. Questão 7. Ao chegar ao fundo do mar, Aronnax descreve o que vê. Releia. Eu me senti como se estivesse em outro planeta. Parecia não ter peso. Caminhava pela areia macia, rodeado de estranhas plantas, pedras, corais, conchas, peixes de todas as cores imagináveis.
Algas compridas balançavam graciosamente à nossa volta, como fitas, sob uma luz trêmula. Extasiado com tamanha beleza, tive vontade de dizer a Conseil o que sentia, mas o capacete me impedia de falar. Identifique com setas os substantivos que as palavras em negrito acompanham. Muito bem. Quais são as palavras em negrito? Macia. Qual é o substantivo? Qual é o substantivo de macia? Quem é? Areia. Areia, macia. Estranhas. Qual é o substantivo de estranhas? O que é estranhas? As plantas. Então, vocês vão ligar. Vocês vão fazer uma seta de macia para areia e de estranhas para plantas. Imagináveis. O que é imagináveis? Cores. Cores imagináveis. O que é substantivo? É o que dá nome às coisas, não é isso? Isso não é substantivo? Substantivo próprio, substantivo comum. B. Observe agora a palavra graciosamente. Identifique com seta o verbo que acompanha essa palavra. Qual que é o verbo que acompanha a palavra graciosamente? Quem é? Quem é o verbo aqui que acompanha? Balançavam. O verbo balança, tá bom? Essas palavras destacadas ajudam a expressar a emoção do personagem em relação ao fundo do mar. Que emoção é essa? Vocês podem responder que ele se viu surpreso diante da beleza que tinha no fundo do mar, tá bom? Mas é uma resposta pessoal. 8. As emoções dos personagens podem ser percebidas pelas ações e falas deles. Complete o quadro copiando o trecho em que a emoção aparece e escreva o nome do personagem. Coragem. Qual o trecho que vocês colocaram aí para coragem? Mais que depressa o capitão Nemo avançou contra ela e a liquidou com sua arma. É um texto relacionado à coragem e ao capitão... É um trecho, relacionado à coragem e ao capitão Nemo. Medo. Ouvi uma coisa tão horrível que dei um salto. O Aronnax, né? É um trecho relacionado a medo do Aronnax. Gente, isso também é muito difícil para me falar. Espanto. Eu me senti como se estivesse em outro planeta. Foi outro trecho também que o Aronnax falou que é relacionado ao sentimento de espanto. A questão 9 é para vocês recortar e colar o material de apoio. E a questão 10 é para vocês. Júlio Verne foi um grande pesquisador das tecnologias e tinha muita imaginação. Faça como ele e imagine um equipamento inexistente hoje em dia. Desenhe esse equipamento e escreva mostrando sua utilidade. Aí é pessoal também, vocês vão desenhar um equipamento e depois vocês vão escrever um pequeno texto demonstrando a sua utilidade. Tá bom, crianças? Façam a correção.